Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, olha só, agora a gente vai para a atividade do livro integrado, tá? E o nosso tema do assunto de hoje vai ser Todo Mundo Tem Nome. Esse assunto está na página 42 e 43, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar por um textinho, tá? Que tem um título, Um Nome de Cabrito, tá bem? É a história de um cabritinho que nasceu e ficou sem nome, porque a sua mãe dava o nome de acordo com as cores dos cabritinhos dela, dos filhotinhos dela, tá? E aí acabou que ele não teve o nome por a cor dele ser uma cor assim diferente, uma cor indefinida, tá bom? Só que para responder a atividade, você tem que ler esse textinho, tá? Então, leiam o textinho e depois respondam a atividade, tá bom? E aí nós vamos começar com duas questões que estão acima do texto. Primeiro, leia o título do texto e observe a imagem. Dê um nome para cada cabritinho, né? Aí você vai ler o título do texto, vai olhar quantos cabritinhos tem no desenho do lado, né, do texto e vai dar um nome para cada um deles. Aí nós temos a segunda. Você teve dificuldade para nomear algum deles? Se sim, explique. Tá? Você vai aí explicar para a pessoinha que está fazendo a atividade com você, do seu lado, tá? Se teve alguma dificuldade para nomear algum cabritinho, tá bom? E aí nós vamos para a página 43, conhecendo o texto. Primeira questão. No começo da narrativa, a mãe dos 4 cabritinhos se deparou com um problema. Letra A. Que problema era esse? E letrinha B. Por que ela teve essa dificuldade? Olha só, a tia Eliane já respondeu aqui. Olha só, né? Que problema era esse, né? Ela não conseguiu dar um nome ao quarto cabritinho. E letra B, por que ela teve essa dificuldade? Porque ela não encontrou um nome apropriado para o quarto cabritinho, já que ela nomeava os filhotes com os nomes da cor de cada um deles, e ele tinha uma cor muito diferente e indefinida, né? Por isso que ela teve essa dificuldade, tá bom? E aí nós temos a segunda questão. Assinale a alternativa correta. Quando o cabritinho perguntava por que não tinha nome, primeira opção, né? A mãe mudava de assunto ou a mãe parava para pensar em um nome para ele. E aí? Ela fazia o quê? Olha só, a Teridiane já respondeu aqui também, né? Ela mudava de assunto, né? Ela dizia, você é muito novo, né? Ela mudava de assunto e isso deixava ele triste, né? Isso foi deixando ele triste, tá bom? E aí nós temos terceira questão. Como o cabritinho se sentia por não ter um nome, né? Como é que ele se sentia? Ele se sentia triste. Quarta questão. Qual era o cabritinho mais jovem? No texto não diz qual era o cabritinho mais jovem. Mas a gente lendo, a gente consegue perceber a ordem, né, de nascimento dos cabritinhos. Então, quem era o mais novo? Era o quarto cabritinho, tá bom? Você lendo o texto, você consegue perceber que o mais novo era o quarto cabritinho. E quinta questão. Às vezes as crianças recebem apelidos com base nas características físicas, em vez de serem chamadas pelo nome. O que você acha disso? Converse com os colegas, né? O de serem estava junto, gente, mas a tia já separou, tá bom? O que você acha disso, né? Os coleguinhas às vezes recebem apelidos pelas características físicas. Eu, particularmente, não concordo com isso, tá? Desde que seja um apelido carinhoso, que a pessoa aceite, tá? Não como alguma crítica ruim, mas como algum elogio ou como alguma palavra carinhosa, ok, né? Mas com um significado ofensivo, né? Deixar a pessoa tristinha, magoada, não, tá bom? E aí você conversa aí com alguém da sua casa que tá fazendo atividade com você, comentar sobre esse assunto, tá bom? E aí nós temos as respostas, olha só. Terceira questão, né? Como o cabritinho se sentia? Ele se sentia triste e com vergonha, tá? E qual era o cabritinho mais jovem? Supõe-se que era o quarto cabritinho, tá bom? A quinta questão você não precisa escrever, mas sim comentar. E aí nós temos aprendendo um pouco mais. A primeira questão, complete o texto enigmático substituindo as imagens por palavras. Depois, leia o texto para os colegas. Então, olha só, a gente tem aqui um textinho, né? E aí, na imagem, você vai colocar a palavra que representa essa imagem. Então, olha só, a Teliane já colocou aqui. Quando o relógio despertou, o mágico levantou-se e abriu a janela. Depois foi à cozinha, abriu a geladeira para pegar a jarra de suco gelado. Tá bom? E aí você escreve aí no seu livro. E segunda questão e última, completa as palavras com G ou G e depois escreva-as, tá? Você vai aí completar essas palavrinhas e depois você vai escrever na linha que tem ao lado no seu livro, tá bom? Então, olha só.
A tia Lidiane já completou aqui, tá? Você pode pausar, ver se você fez certinho e copiar a palavra ao lado no livro de vocês. Então, olha só, letra A, né? Gente, gelado, ginástica, mágico, gelo, gemido, girafa, geladeira e general. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a atividade de hoje. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.